também, e, e muitas vezes nós acabamos, né, tendo alguns contratempos no dia a dia. A gente sabe que a rotina do previdencialista não é fácil, então por conta disso eles acabam assistindo em um momento posterior. A doutora Paloma vai se apresentar para todos nós aqui, mas eu quero, antes de tudo, te agradecer de coração, em nome de todo o Grupo Imersão Previdenciária, por tu ter aceito esse convite, tá? E com certeza aí eu já virei teu fã, né? Estou consumindo muito o teu material. Depois quero que tu te apresente, divulgue todo o conteúdo e também exponha quais são os teus serviços que tu pode ofertar para auxiliar os colegas também. Doutora Paloma, o palco é seu. Muito obrigada, Tiago. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o Tiago pela oportunidade. Ele falou que me achou, né? Mas eu fiquei muito grata também de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? E também quero parabenizar todos vocês que estão aqui hoje aí nessa noite de quarta-feira, né? Aqui buscando conhecimento, buscando crescimento. E eu já vou começar aqui com uma pergunta para vocês, tá? Que vai resumir aqui o assunto que a gente vai tratar. Quem aqui quer se tornar aí a melhor opção na mente dos seus clientes? Coloca eu aí no chat para eu ver o engajamento de vocês. Vamos ver, hein? Muito bom. Muito bom, pessoal. E olha, eu prometo aqui dar o meu máximo para vocês e eu vou pedir que vocês também deem o máximo, participem, tirem dúvidas, tá? Estamos juntos aqui. Muito bom. O pessoal tá engajado, hein? Bacana. Feliz. E agora uma outra pergunta, para eu entender aqui o nível de conhecimento de vocês no assunto que eu vou tratar hoje, tá? Fala para mim aqui quem já ouviu falar de arquétipos ou que já conhece arquétipos antes aqui da nossa conversa. Coloca eu aí para eu ver se vocês, né, o nível de conhecimento de vocês nesse assunto. José falou que não conhece. Olha, não. Muito bom. Então hoje vocês vão passar a conhecer, viu? Caraca, olha só. Eu fico feliz com isso, viu? Que hoje vai dar um boom na mente de vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui já compartilhando a minha tela, tá? Porque eu vou explicando e vocês vão também acompanhando o material. Eu já coloquei aqui para gravar, viu, Tiago? Deixa eu compartilhar aqui. Confirmem para mim se tá tudo certo aí, se vocês estão vendo a minha tela. Tranquilo? Então tá. Pessoal, então, qual que é o tema aqui do assunto que a gente vai tratar hoje, né? O poder dos arquétipos na construção da marca pessoal do advogado. Depois dessa aula, vocês vão aprender como se posicionar melhor, como gerar mais desejo pelo que vocês vendem, como se tornar a melhor opção, o que são arquétipos e como usar isso ao favor de vocês, tá? E aí, já vou iniciar aqui falando de uma série que eu duvido que alguém aqui não conheça. Quem aí conhece Suits? Já assistiu ou conhece? Coloca eu aí. Só para eu, né? Não foi à toa eu ter trago aqui essa série, tá, gente? Não só porque eu gosto pra caramba dela, mas também tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui e com a profissão de vocês também, né? Aí, pessoal, algumas pessoas aqui conhecem, né? Bom, por que que eu estou perguntando isso? A série ela tem muito a ver com negociação, é um exemplo quando a gente fala de posicionamento e de arquétipos, mas eu chamo a atenção para o primeiro episódio. E eu prometo que eu não vou dar muito spoiler, tá? Para quem não assistiu ainda. No primeiro episódio, a gente já se depara com esse jovem aqui, que é o Mike Woz. É um jovem brilhante, tem o dom aí da memória fotográfica, porém, por alguns motivos pessoais, ele acaba se desviando do caminho. Poderia ter sido
advogado brilhante, mas ele se desviou do caminho. E o primeiro episódio da série já começa daquele jeito, né? Essa série ela começou por volta de 2011, na cidade de Nova York. E no primeiro episódio já mostra pra gente esse rapaz aqui, que é o Mike Ross, numa enrascada com uma bolsa de maconha que ele ia ter que entregar. Deu tudo errado. Nisso, ele começa a ser perseguido. No prédio em que ele estava sendo perseguido, tem também, né, na série retrata, uma firma de advocacia, uma das mais renomadas da cidade de Nova York. E nisso estava acontecendo também uma entrevista para um novo associado para trabalhar ali, né? E quem estava fazendo a entrevista era ninguém menos aí que o Harvey Specter, um dos advogados mais renomados também da série. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Ele é um exemplo de autoconfiança e de exigência também. Bom, Mike Ross, para fugir, né, ali daquela perseguição toda, viu que tinha ali uma oportunidade. Um dos rapazes que ia fazer a entrevista tinha faltado. E aí ele foi confundido com esse rapaz. Ele aproveitou a oportunidade, claro. E nisso foi falar com o Harvey Specter. Harvey sacou que era mentira, né, que ele não era advogado, mas propôs ali com ele alguns testes para ver o nível de conhecimento dele. E o Harvey ficou admirado, não só pela inteligência dele, mas também por ele saber tudo de direito. E nisso ele acabou contratando esse rapaz. O Harvey contratou uma fraude e ele assumiu todos os riscos. Tá, aí você pode me falar, mas Paloma, o rapaz era brilhante, tinha memória fotográfica, mas será que é só isso? Não é só por isso. O motivo é mais profundo do que a gente imagina. Ele soube passar uma percepção de valor tão alta para esse advogado, um dos melhores da cidade de Nova York, que ele acabou contratando e assumindo e trazendo ali para ele uma fraude que mais para frente poderia trazer muitos problemas. E o motivo dele ter contratado o Mike, vocês vão saber aqui conforme a gente for conversando, porque está muito relacionado com os arquétipos também, tá? E para isso, antes de falar de arquétipos, vamos entender aqui o que que é posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, pessoal, isso a gente pode acabar confundindo, porque posicionamento são muitas coisas. Pode ser o posicionamento de um objeto, como uma caneta, a caneta está posicionada em tal local. Pode ser eu me posicionar em relação a um assunto específico. Mas então o que que é posicionamento quando a gente traz para o mundo dos negócios, para o mundo do marketing? Posicionamento, quando a gente traz aqui para essa visão, nada mais é que a posição que você está dentro da mente do seu potencial cliente, tá? Imagina que dentro da mente do potencial cliente de vocês tem uma escadinha lá dentro. E aí você tem duas opções. Ou você está lá no topo. Se você está no topo da escada, você tem uma maior percepção de valor. Você é mais buscado por qualidade. Você não vai passar pela guerra dos preços, pela guerra da concorrência. Quando você está lá embaixo, na escada, na mente do seu potencial cliente, você é aquela pessoa que é buscada por preço. Você não tem aquela percepção de valor toda que alguém que está no topo tem. E aqui tem também a briga pela concorrência. Você tem que estar sempre olhando o preço do concorrente, né? Tem aquela coisa toda que é a guerra dos preços, tá? E aí existem dois tipos de posicionamento. Tem o posicionamento por preço, que é aquele que está lá embaixo no topo na escadinha, ele está lá embaixo, é o posicionamento por preço. Tá? E tem o posicionamento por percepção de valor. Aqui o profissional está lá no topo e ele é buscado pela qualidade dele. E existem também dois tipos de clientes. Eu até postei um vídeo desses hoje, o Thiago até repostou. Tem o cliente que busca por preço, costuma ser aquele cliente chato, que vive fazendo orçamentos e ele sabe que você é só mais uma opção para ele. E tem o cliente que está lá no topo, que busca os profissionais que estão no topo porque ele busca qualidade, ele quer o melhor. E esse costuma ser o melhor tipo de cliente. É aquele cliente que ele não liga para quanto você está cobrando. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele. E aí eu pergunto para vocês, o que que compensa mais? Estar no topo ou estar embaixo? Percepção por preço ou posicionamento por preço ou posicionamento por percepção de valor?
Vou deixar essa reflexão aí para vocês, tá? Enquanto isso, eu tô de olho aqui no chat. Fernanda não tá conseguindo ouvir. Vai ficar gravado também, depois ela consegue ver. E aí, eu trago aqui essa pergunta, que a gente vai falar mais para frente. Como, Paloma, que eu fico no topo? Como que eu tenho um posicionamento por percepção de valor e não por preço? Isso eu vou deixar lá para o final. Eu vou trazer para vocês os 4 pilares para estar bem posicionado, para ter uma percepção de alto valor. Porque, primeiro, eu preciso explicar o que que são arquétipos. Mas que negócio é esse, Paloma? Que magia é essa? Não tem nada de magia, tá, pessoal? O que que são os arquétipos, né? A gente vê muito esse assunto sendo falado aí na internet, e às vezes tem pessoas que não tratam com a profundidade que precisa ser tratada. Porque os arquétipos não são brincadeira de crianças. Tem pessoas que inclusive usam esse conhecimento para manipular outras pessoas, tá? Porque isso aqui envolve muito o inconsciente das pessoas. Tá? E aí, quando a gente olha aqui numa visão mais filosófica, né? Os arquétipos são as ideias primordiais, é o primeiro de alguma coisa. Quando a gente volta lá em Platão, Platão dizia que já existia um mundo das ideias, né? Arquétipos é algo que está no mundo das ideias, é algo que surgiu primeiro na mente para depois surgir na matéria. Então, o arquétipo, ele é o projeto de uma coisa. Isso quer dizer que essa caneta aqui, antes dela existir, ela existiu na mente. Então, existiu um projeto dessa caneta. Uma caneta pode ser um arquétipo. Então, muitas coisas podem ser arquétipos. Tá? São também imagens afetivas. Por que que às vezes eu olho para uma pessoa e eu sinto alguma coisa em relação àquela pessoa? O Thiago viu lá o meu perfil e ele, poxa, ele se identificou. Alguma coisa ali fez com que ele se identificasse comigo. Algo chamou a atenção dele. Então, arquétipos também são imagens afetivas. É o motivo de muitas vezes você bater o olho em alguém, você nem conhece a pessoa, mas você vai sentir algo, ou não vai gostar, ou vai gostar, e às vezes você vai racionalizar, mas o motivo é muito mais profundo, tá? E são também padrões de comportamento. Como assim padrões de comportamento? Tudo que existe um padrão de comportamento é algo arquetípico. Ou seja, eu não sei se vocês já viram. Às vezes aparece para mim uns memes retratando a mãe, os comportamentos que a mãe tem. E aí o pessoal se identifica pra caramba. Eu, inclusive, dou muita risada com isso, porque caramba, minha mãe era exatamente assim. E aí, nossa, como isso? Porque existe aqui um padrão de comportamento. Então, a imagem da mãe é arquetípica. Existe o arquétipo da mãe, que é aquele ser perfeito. O primeiro ser que existiu daquele ali. Existe o arquétipo do advogado. Cada um de vocês tem um jeitinho de vocês, mas percebam que vocês carregam características muito parecidas. Às vezes a gente olha para uma pessoa, isso geralmente quando eu estou vendo um filme ou alguma série, e eu vejo ali um personagem, eu falo, nossa, parece muito com outro personagem, mas não tem nada a ver. Teve um dia que eu estava vendo a série O Jovem Sheldon, e eu vi lá a mãe do Jovem Sheldon, né? E eu falei, nossa, ela parece com a mãe da. Ela parece com a mãe de uma outra série. Eu não sei se vocês já assistiram, que é a série This Is Us. E aí lá tem a Rebecca, né? E aí, quando eu olhei para as duas, não tinha nada a ver. Por que que eu as achei parecidas? Ali existia um padrão de comportamento que as fazia se parecer. Né? Então, o que é que são os arquétipos? São as ideias primordiais, é o projeto de algo que surgiu primeiro na mente para depois surgir na matéria, são imagens afetivas e são padrões de comportamento. Tudo que carrega algo muito característico é algo arquetípico, tá? Então, arquétipos são muitas coisas. E aí, como que os arquétipos se manifestam? Tá? Não é só através de uma imagem que o arquétipo se manifesta, através de um padrão de comportamento. Eles se manifestam através dos símbolos. Um símbolo pode ser arquetípico, através das músicas. Percebam que tem músicas que conseguem mudar o nosso estado emocional. Às vezes você coloca uma música e ela te deixa triste, ou uma determinada música te deixa feliz.
Nos negócios também é assim. A música que você utiliza no seu posicionamento, ela está indicando alguma coisa, ela está comunicando alguma coisa. Eu falo muito para os meus clientes: olhe para as músicas que vocês estão colocando para o cliente de vocês. Isso comunica algo. Perceba, aqui perto da minha casa tem dois tipos de mercado. Tem o atacadão, que é aquele que vai às pessoas comuns, né? Ali tem vários descontos, tudo mais. E tem o mercado mais premium, pão de açúcar, por exemplo. Quando eu vou no Pão de Açúcar, e quando você começa a estudar isso, você começa a reparar em tudo, né? Quando eu vou no Pão de Açúcar, lá tá tocando uma música bem característica, uma música mais tranquila, mais suave. Quando eu vou no Atacadão, tá tocando a música popular, a música que toca na maioria das rádios, aí eu vejo aquela movimentação toda, e aquilo influencia no estado das pessoas. E aquilo comunica o preço daquele lugar. Então, músicas são arquetípicas. Os odores são arquetípicos também. Quando você foi se encontrar lá com o amado, com a amada, provavelmente você caprichou no perfume. E isso, perceba, talvez você nem pensou para isso, mas é algo que você já aprendeu. Os odores também são arquetípicos. Os lugares. Pensa, quando você vai em uma igreja, mesmo que você não seja daquela religião, geralmente as pessoas sentem algo muito característico, uma reverência, uma paz, uma tranquilidade. Quando vai no cemitério também, a mesma coisa. Claro que as nossas crenças pessoais vão influenciar no que a gente vai sentir, mas existe um sentimento padronizado ali. Os comportamentos também são característicos, os gestos são característicos, um olhar diz muita coisa. Um tapinha nas costas que o chefe dá ali no funcionário, aquilo está comunicando alguma coisa, esse gesto é arquetípico. Os acontecimentos também são arquetípicos. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de guerra acontecendo, a mesma situação que aconteceu há anos atrás, os sentimentos que foram causados ali no mundo atual também vão ser causados. Então, uma guerra ela é arquetípica. A gente já sabe o que se esperar disso. A época do Natal também é um acontecimento arquetípico porque é característico, tem ali um padrão, tá? E aí, de onde que surgiu essa teoria de arquétipos, né, pessoal? De onde que surgiu tudo isso? Arquétipos, como eu falei, né? Se a gente traz essa ideia de que são as ideias primordiais, ela surgiu há muito tempo atrás. Porém, quem que popularizou isso para a gente foi esse cara aqui, que foi um psiquiatra, foi quem fundou a psicologia analítica, que é o Carl Gustav Jung. Ele que popularizou esse termo arquétipo, embora ele fale, né, que isso ele pegou lá de trás, e já vinham falando, mas não desta forma, não com essa teoria. O Jung, ele gostava muito de estudar os povos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que surgiu essa ideia de uma forma bem resumida e interessante, tá? Ele gostava muito de estudar os povos. E aí imagina que Jung, há uns 100 anos atrás, vem aqui para o Brasil estudar uma tribo indígena. E ele fica ali um tempo, olha as crenças, a cultura dessas pessoas. E aí, beleza, estudou bastante. Aí ele vai lá para o Japão, vai lá para o outro lado do Brasil. E aí ele começa a estudar também uma outra tribo indígena lá. E aí ele começa a notar ali os padrões dessas pessoas, as crenças, a cultura. E aí ele começa a perceber que tem coisas que são muito parecidas com as do Brasil. E essas pessoas não tinham como elas se comunicarem. Como isso seria possível? E aí ele começa a perceber que tem ali um padrão de comportamento, algo que a gente herdou. E aí, uma outra história engraçada também. Ele ficava muito ali nas clínicas psiquiátricas, né? E aí, certo dia, um doente mental começa a chamá-lo porque ele estava vendo algo estranho no sol. Não lembro aqui direito para vocês o que que era, mas ele estava notando algo estranho. O sol estava se comportando de uma maneira diferente. E aí ele chamou Jung para ver. Jung foi na janela e olhou. Não viu nada. Aí ele só falou assim, só poderia ser doido mesmo, né? Alguns anos depois, Jung teve acesso a um livro muito restrito, e naquele livro estava retratando a mesma situação que aquele doente mental, que jamais poderia ter tido acesso àquele livro, o autor estava retratando aquilo. Disso ele começa a perceber que existe padrões de comportamento, que a gente carrega um inconsciente coletivo. Se pensavam antes que a gente nascia zerado, o bebê nasce com HD zerado ali, sem nenhuma informação. Na verdade, a teoria de Jung desmistifica tudo isso. A gente carrega
um inconsciente que a gente herdou, que eu, vocês, todos nós compartilhamos. É por isso que às vezes eu olho para uma pessoa e eu sinto alguma coisa. Vocês já conhecem os arquétipos, só não tem consciência disso, porque a gente herdou. A gente compartilha esse inconsciente, tá? Para ficar mais claro para vocês. Eu vou, pessoal, coloca aí se tá ficando claro, se tá fazendo sentido, se eu tô falando muito rápido, tá? Às vezes eu me empolgo. Beleza, Tiago. Então, pessoal, para ficar mais claro, o que que é isso, inconsciente coletivo, né? Retratando aqui, eu trouxe essa imagem para vocês para retratar aqui como que do que a gente é formado, né? A gente tem aqui o nosso consciente, que é aquela parte ali que é da nossa razão, né? É o que é onde a gente toma as nossas decisões, pensa e tudo mais. E a gente tem o nosso inconsciente. O consciente ele é formado aí por aproximadamente 5%, pouquinha coisa. O resto é tudo inconsciente. E grande parte das nossas vidas, dos nossos comportamentos, ele é inconsciente. É o que a gente fala por aí, né? No mundo das vendas, por exemplo. As vendas são emocionais. A pessoa ela racionaliza, mas profundamente tem um motivo ali específico que fez ela comprar alguma coisa. E aí tá, a gente é formado pelo nosso consciente, pequena partezinha de nós, e depois vem o inconsciente. Tá? Aqui está tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante toda a nossa vida. Só que nesse inconsciente, quando a gente traz a teoria de Jung, ele é dividido em duas partes. O nosso inconsciente pessoal, que é onde está todas as nossas crenças, toda a nossa vivência de vida. E o inconsciente coletivo, que é o inconsciente que nós compartilhamos, nós herdamos de toda uma experiência da humanidade. É no inconsciente coletivo que moram os arquétipos, tá? É por isso que vocês já sabem o que são os arquétipos, só não têm consciência disso. É por isso que um símbolo, ele me transmite uma energia e uma informação, porque eu já conheço ele, eu já sei o que ele representa, mesmo que eu não tenha consciência disso, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, porque como eu falei para vocês, né? Arquétipos são muitas coisas. Para facilitar a nossa vida, essa mulher aqui, Carol Pearson, ela estudou muito os conteúdos de Jung e aí ela trouxe para o mundo do marketing. E nisso surgiu aqui os arquétipos de marca, que são padrões de comportamento da personalidade humana normais. Quando a gente fala de arquétipos, eu falo para vocês que não é brincadeira de criança. Quando a gente vai trazer para o nosso negócio, utilizar aqui arquétipos de marca traz muito mais segurança, porque são as personalidades normais do ser humano. Às vezes, se você pesquisar esse assunto, você vai ver umas coisas muito loucas. Ativa o arquétipo da Cleópatra, da sereia. Como eu falei, arquétipos não são brincadeiras de criança. E todo arquétipo ele possui uma energia e uma informação que está bem escondidinho ali dentro do nosso inconsciente coletivo. Uma vez que a gente passa a ter acesso com aquilo, aquilo começa a ressoar na nossa vida. É por isso que eu trago só a visão dos arquétipos de marca que a Carol Pearson trouxe para a gente. Ela reuniu todo o conhecimento de Jung e chegou à conclusão que existem essas 12 personalidades, tá? E aí, são 12, como eu falei, né? E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou resumir para vocês, porque se eu for explicar cada um desses arquétipos, a gente fica aqui até meia-noite falando, tá? E aí a gente tem aqui esses 12 modelos de comportamento, tá, gente? A gente já nasce com predominância para um arquétipo que vai guiar a nossa vida. E ao longo da nossa vida a gente vai mudando também, conforme a gente vai amadurecendo. No nosso negócio a gente transmite alguma coisa, na nossa vida a gente transmite alguma coisa. Tá? E isso está informando algo para nossa família, para os nossos clientes, e muitas vezes pode estar relacionado com o nosso sucesso ou nosso não sucesso. Tá? E aí, os arquétipos, eles são divididos aí em tríades, tá? Tríades que têm ali uma motivação específica. Por exemplo, a gente tem aqui a tríade que busca descobrir a sua identidade, buscar algo maior.
busca se encontrar na vida. E aí a gente tem o inocente, que é o arquétipo da criança. Um adulto vivenciando o inocente pode ser um problema. Porque imagina, é o arquétipo do puro, da criança. Então costuma ser dependente. Né? Essa Imagina um adulto pessoa vê. vivenciando isso. Essa, E aí a gente tem aqui o pra explorador, tu ver essa aula aqui que é aquele. Tô ouvindo de, uns ruidinhos aí. de arquétipo. Nunca nem ouvi. Só pra você ver. Deixa eu ver aqui. Aí, Tá ativei. muito frio. Ativar o mudo aqui. Ele fala. Nossa, eu não tô conseguindo. Eu acho que é a Lilian que está com o É microfone a aberto. Lilia. É, que tá com o microfone ligado. Eu acho que agora parou. Não tô conseguindo ativar o mudo dela. Peraí. Deu. Foi? Pronto, foi. Bom, voltando aqui, pessoal. E aí, como eu estava falando, né? A gente tem aqui as tríades, e aí a gente tem aquela que busca descobrir a sua identidade, buscar algo maior, né? E aí a gente tem o inocente, que é o arquétipo da criança, e aí a gente tem o explorador, que é muito vivenciado pelo adolescente também, tá? Mas é aquela pessoa que ama viajar. A Starbucks, por exemplo, é uma marca do explorador. Ele busca se conhecer mais externamente. E a gente tem o sábio, que é aquele que busca a verdade, ele busca se conhecer mas internamente. E aí a gente tem a tríade, que é aquela tríade que quer deixar sua marca no mundo, quer fazer a coisa acontecer. E aí a gente tem o mago está ligado com o poder de transformação, com a magia, ele tem o dom da comunicação. A gente tem o rebelde, que é aquele que quer quebrar as regras. É também o fora da lei e também o vilão. Quando a gente vê um vilão nos filmes, está representando o rebelde. E aí a gente tem o herói, que é aquele que salva as mocinhas, que salva alguma coisa, né? Que sempre tem ali uma missão. Esse é o herói, tá? É também uma marca que vivencia o herói, é a Nike, por exemplo. Está muito ligado com esportes, tá? E aí a gente tem a tríade que quer se conectar, que quer pertencer a uma comunidade. E aí a gente tem aqui o bobo da corte, que é um arquétipo muito vivenciado nas marcas de cerveja. Tá ligado com diversão. A gente tem o amante, que está ligado com amor, tanto o amor romântico, como o amor pela vida, com a beleza, com a sensualidade. E a gente tem o pessoa comum, que é o cara comum. Esse aqui é muito vivenciado por grande parte aí da humanidade. É aquela pessoa que não quer nada sofisticado, ela só quer pertencer a um grupo ali, geralmente compra coisas baratinhas. Esse é o cara comum. Tá? É uma marca, a marca que utiliza o cara comum é a Havaianas. O lema da Havaianas é Havaianas, todo mundo usa. O cara comum, ele é para todos. E aí a gente tem aqui aquela tríade que precisa fornecer estrutura para a humanidade. E nisso a gente tem o prestativo, que é o cuidador também, que é o arquétipo dos santos, por exemplo. É aquela pessoa que vem para proteger, para cuidar. E os pais também vivenciam esse arquétipo quando tem um filho. Tá? Então é muito vivenciado pelas mães, pelos pais. E aí a gente tem o arquétipo do criador, que está ligado com a criatividade. É o arquétipo aí dos grandes inventores que nos forneceram tantas coisas. Este é o arquétipo do criador. E a gente tem o governante, que é um dos mais cobiçados, porque o governante ele está ligado com poder, com liderança e com riqueza. Tá? É o arquétipo das realezas. Por isso que eu falo que é um dos mais cobiçados, mas também não é para todos. Tá? E aí, como eu falei para vocês, ao longo da nossa vida a gente nasce com um arquétipo específico. E ao longo da nossa vida a gente vai vivenciando. E às vezes no nosso negócio, a gente não está comunicando o arquétipo que se conecta com o nosso cliente, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar bem claro isso. Quando a gente quer comprar um carro, provavelmente vocês já passaram por isso. Quando você quer comprar um carro bem específico, perceba que esse carro você começa a ver ele em vários lugares. E antes você não via. Por quê? O nosso cérebro, a gente recebe muitos estímulos o tempo todo, principalmente hoje em dia, né? O tempo todo a gente está recebendo estímulos.
E aí, o nosso cérebro, ele filtra o que é mais importante para nós. Por isso que quando você escolhe algo específico, um carro, por exemplo, você começa a ver ele em vários lugares, porque a sua atenção está ali. O carro sempre esteve lá, só que antes passava despercebido para você, passava invisível. A mesma coisa é com os arquétipos. O cliente potencial de vocês, ele tem vivências arquetípicas emergindo no inconsciente deles. Por exemplo, digamos que o cliente ideal de vocês seja o governante e vocês estão passando o cara comum. Cara comum para o governante é invisível, para ele comprar algo dessa pessoa. E aí você ajusta isso, porque você descobre que dentro de você tem um baita de potencial, porque arquétipos não é personagem, pessoal. Isso aqui é muito sério. Eu não vou criar um personagem de você, eu vou descobrir o potencial que já tem dentro de você, e a gente vai trabalhar isso de forma estratégica. E aí a gente descobre que tem um baita de um sábio dentro de você. E aí o governante começa a te enxergar. É a mesma coisa do carro. Faz sentido? Coloque aí para mim. Faz sentido. Micaela. Muito bom, pessoal. Muito bom. E aí, vou até dar um exemplo aqui para vocês interessante que eu acabei de me lembrar. Recentemente, eu fiz um trabalho com uma moça de posicionamento. Ela tem um produto, que ela vende é infoprodutos, né? Ela fala para homens a respeito de sexualidade masculina e ela tem um produto para impotência. Ela já tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, mais de 400 mil inscritos. Já vendeu muito esse infoproduto dela, que é um produto barato. Né, recentemente ela se viu estagnada, não estava conseguindo vender mais. E nisso ela me buscou. Aí eu comecei a analisar com ela alguns aspectos ali do que ela estava comunicando para essas pessoas. Eu comecei a perceber que ela estava falando muito para o governante. E o público dela é o cara comum. São homens que querem resolver o problema deles, homens comuns que compram barato. E ela estava falando muito para o governante, eles não estavam se identificando com ela. Um símbolo que ela estava usando muito, que eu vi que o Thiago gosta, inclusive, o leão. Ela estava usando muito o leão. O leão é um símbolo da realeza, é o símbolo do governante. E olha só a comunicação que ela estava passando para essas pessoas. E o público dela é o cara comum, é o cara que compra baratinho. A gente fez alguns ajustes ali, trocou algumas simbólicas. No primeiro mês ela já viu o resultado, que há muito tempo ela não tinha. Então, pessoal, às vezes você já mexeu em tudo no seu negócio. Você só não mexeu aqui na cerejinha do bolo, que é o que você está comunicando. E isso é muito inconsciente, tá? E aí, como ter um posicionamento que te coloca no topo? Agora sim eu vou falar para vocês os pilares aqui, tá? Vou falar os 4 pilares para vocês. Primeiro ponto aqui, a comunicação verbal. A forma que eu me comunico com a pessoa, com o meu cliente. Será que eu estou gerando desejo na forma que eu falo para essa pessoa? Tudo isso é percebido de forma muito inconsciente. Então, o primeiro pilar é comunicação verbal. Saber gerar desejo no que eu estou falando. O produto de vocês é muito específico. E vocês têm a linguagem de vocês. Eu, como leiga no assunto, que eu não sou advogada, às vezes eu fico boiando ali alguns termos que vocês falam. E aí precisa tomar cuidado, porque se o cliente de vocês é uma pessoa ali que não tem esse entendimento, pode ser que não gere desejo, porque ela não está entendendo, tá? Então, pilar número 1 é a comunicação verbal. Depois vem a cerejinha do bolo, que é a comunicação não verbal. Igual no caso da colega que eu falei aqui, que estava passando uma visão e não estava vendo onde estava o problema. Ela estava falando muito para a realeza, para o governante. Ela estava pecando na comunicação não verbal dela. O que é a comunicação não verbal? O que eu comunico para o outro sem eu precisar abrir a boca? Quando uma pessoa entra lá no meu Instagram, que é onde eu divulgo o meu trabalho, o que ela sente ao meu respeito dentro de 3 segundos?
Será que eu estou gerando desejo? Será que ela entendeu que aquilo é para ela? Você precisa mostrar isso para a pessoa em 3 segundos. É o tempo que ela tem para te julgar. E aqui entra várias coisas. Entra o tipo de roupa que você usa, o estilo que tá suas fotos, o tipo de música que você coloca, as cores que você utiliza, entre várias outras coisas, a simbólica que você utiliza. Então, a comunicação não verbal é um dos pontos mais primordiais dentro de um posicionamento. Pessoal, quando eu falo Instagram, é onde a gente divulga o nosso trabalho. Mas posicionamento e arquétipos é trabalhado muito tempo, há muito tempo antes de não ter nem internet. Se eu tenho um cliente aqui que tem uma loja, a gente precisa trabalhar isso no espaço físico dele. Tudo comunica alguma coisa, tá? E depois a gente tem a comunicação arquetípica. Qual é o meu arquétipo que eu passo para as pessoas que convivem comigo, que eu passo para os meus clientes? Qual é o arquétipo da minha marca, do meu negócio? O nosso negócio também carrega uma vivência arquetípica, como as grandes marcas, todas têm uma vivência arquetípica. Qual o arquétipo dos meus clientes, que é o exemplo que eu dei para vocês? Eu preciso entender esses três, porque se eu tenho um ruídozinho aqui, eu vou ter problemas no meu negócio, como atrair um público desqualificado, uma baixa conversão de vendas, né? Então, eu entender esses 3 pontos e ajustar isso é primordial para o meu negócio. E às vezes, como eu falei, você já ajustou tudo. Você não entende por que que não está dando certo. E o problema está aqui, no que você está informando para os seus clientes, para o seu negócio e até mesmo para você. Porque às vezes você tem dentro aí um baita de um sábio, mas você está vivendo um inocente, que é aquele cara que se vitimiza, que é aquele cara que é dependente dos outros. Ou você está vivendo um cara comum, que, como eu falei, é aquele cara que ele só quer pertencer ali a um grupinho. Eu não vejo problema no cara comum, mas será que a gente não pode evoluir mais? Crescer mais? Entende? E aí, para finalizar, vem a comunicação textual. Para finalizar aqui os 4 pilares. Os textos que eu escrevo, o tipo de conteúdo que eu coloco, está de acordo com o meu posicionamento? Será que o conteúdo que eu venho escrevendo, que eu venho passando para os meus clientes, está gerando desejo? Será que é o que a pessoa precisa ou eu estou sendo técnico demais? Será que eu estou mostrando para ela a transformação que ela pode ter? Tudo isso através do textual, tá, gente? Aqui finaliza os 4 pilares. E aí, eu vou dar um presente para vocês. São dois, na verdade, tá? A pessoa que gostou aqui de tudo que eu falei, que sentiu no coração, falou, mas quero avançar, quero entender mais do meu arquétipo, quero trabalhar isso na minha marca, quero construir significado na minha marca, para eu estar mais no topo, para eu passar a ser buscado por percepção de valor, eu vou dar um presente para quem tiver interesse, tá? A Daiane vai colocar aí um link para vocês preencherem uma ficha de interesse, porque eu vou dar para vocês uma análise de posicionamento gratuita de 30 minutos. Tá? E nisso vocês vão conhecer mais do trabalho, né? E aí a gente vai ver se faz sentido, se a metodologia é para você, tá? Então, pessoal, preencham, não percam de preencher, tá? Porque só isso aqui já vai dar um boom na mente de vocês, tá bom? Então, Daiane, eu acho que a Daiane tá aí presente, espero, viu? Mandei o link para ela, vai colocar o link aí para vocês, tá? Coloquei no chat. Obrigada, Daiane. Valeu. E, pessoal, outro presente que eu vou dar para vocês, muito especial, tá? Que é o quê? Uma playlist com as músicas arquetípicas que já ajudam vocês aí a aumentar a percepção de valor. Para vocês utilizarem, como que pode utilizar, né? Nos stories de vocês, tem ali umas 5 músicas que vocês vão sempre utilizar, porque isso é posicionamento. Isso grava na mente das pessoas. Então, veja ali quais faz mais sentido. Claro que não está separado por arquétipos. Se vocês entram aqui para um processo meu aqui, algum programa de mentoria, vocês vão ter acesso à playlist de acordo com o arquétipo de vocês, mas eu não sei, né? Então, tem uma geral que já tem músicas que aumentam a percepção de valor. E ali, escolha umas 5. Tem uma música que vocês vão usar nos seus reels. Aproveita da questão música para aumentar essa percepção de valor.
toda forma que você tiver de aproveitar algo que vai ser mostrado no seu posicionamento, aproveita isso, tá? E aí vocês podem utilizar nos stories, vai abrir uma caixinha, tem uma música específica. Vai falar de um tema específico, tem uma música. Vai colocar um Reels, coloca a música, aproveita disso, pessoal, tá? E finalizei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos abrir aqui para dúvidas, né, Tiago? Nossa, assim, ó, quando a gente pensa que já tá bom, melhora. O que que é isso? Olha, pessoal, que grande oportunidade. E aí é a grande oportunidade de quem participa ao vivo, né? Depois aí quem assistir a gravação vai dizer, puxa, por que que eu não estava lá para não preencher o formulário? Né? Então, assim, tudo que tu disseste aqui, doutora Paloma, faz todo sentido. Como eu disse, eu fui cativado pela percepção de valor que tu havia transmitido ali naquela tua publicação na internet. Eu me senti acolhido porque é uma dor que constantemente eu tento corrigir. Como tu disseste, nós temos, infelizmente, uma linguagem, assim como os médicos, né? Quando nós vamos lá ler um exame, nossa, quando a gente lê um resultado de um exame, a gente já pensa que qualquer palavra pode induzir a pensar o pior. E no direito, muitas vezes, a gente se acostuma tanto a conversar com os colegas que quando nós vamos passar essa informação para o nosso público-alvo, que são os nossos clientes, nós acabamos esquecendo que a linguagem não é a mesma. Não é benefício por incapacidade temporária, é se encostar. É assim que o cliente entende. Né? Eu vou no INPS, eu vou no INAMPS, utilizam, né, as siglas antigas do sistema ainda. Exatamente. É Então, isso assim, mesmo, nós Tiago. temos ainda, infelizmente, uma falta de estrutura com relação às informações sobre o sistema previdenciário cujo o vínculo é obrigatório. Ou seja, é um sistema de previdência que faz parte de uma carteira de investimento do nosso cliente, mas ela não é divulgada pelo próprio governo. Então, às vezes, eu aqui, assim como os demais colegas, a gente se vê incentivando as pessoas a contribuírem para a Previdência, buscarem um seguro contra o risco programado, contra o risco não programado. E o governo não faz isso. O governo não cria essas medidas. Então, nós temos uma dificuldade de manter essa linguagem. E para nós que estamos no dia a dia, e quem está aqui no grupo Imersão Previdenciária é aquele advogado que ele capta cliente, ele faz petições, ele monta processos, ele limpa o escritório, ele atende telefone. Então, assim, ele participa da parte estratégica até a parte operacional do escritório. Quando ele vai aumentando a estrutura, ele vai fazendo o que? Ele vai chamando pessoas. Aí essas pessoas não vão se enquadrando naquele sistema de trabalho dele, ele vai contratando ferramentas para adequar. Depois as ferramentas não se encaixam, ele vai fazendo procedimento operacional padrão. Então a gente vai crescendo pela necessidade, não pelo planejamento. Porque nós não temos uma orientação e uma consultoria tão qualificada quanto a que tu apresentaste aqui para nós. Exato, Tiago, exato. Mas a faculdade não ensina isso pra gente, não ensina a gente a Não, vender, claro que não não. ensina a gente a mostrar o nosso valor, né? E eu digo aqui, comento isso até, por vezes sou muito repetitivo, mas eu digo para quem ainda. Nós temos colegas que nem redes sociais possuem. Então, eu digo assim: nós temos que comentar todos os dias qual é o nosso trabalho. Eu sou advogado previdenciário, eu sou advogado previdenciário, eu sou advogado. Uma hora a doutora Paloma vai dizer: pai, esse cara fala tanto em previdência que eu vou dar uma chance aqui para. Vou chamar o Thiago, me lembrei dele, porque toda hora eu vejo ele publicando alguma coisa de previdência, mas ainda não quer dizer que seja a comunicação correta. Aí nós vamos precisando aprimorar isso. E essa consultoria, essa mentoria, identificar o posicionamento, aonde eu quero chegar, qual é a minha estratégia, né, para me comunicar com o meu público, fazer um funil orgânico de vendas, não necessariamente injetar dinheiro sem saber quem eu vou atingir. Né? Como eu vejo ali nas suas publicações, nem sempre o tráfego pago é a grande saída, como é apresentado hoje em dia. Exato, Então, assim, o que acontece. tu trouxeste aqui, bom, é uma aula de mestrado aqui, né? Então, eu digo assim, é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que com certeza eu vou te chamar para conversar mais de perto a respeito disso também, e acredito que os colegas também vão, e os demais colegas que depois assistirem o conteúdo vão ficar também perplexos aqui, porque de fato falta isso para a advocacia empreendedora. Né? Então, assim, nós temos perfis. Tem advogado que é mais executivo, é bom tecnicamente, gosta de ficar mais nos bastidores. Nem quer se posicionar em rede social, ele nem quer ter contato com as pessoas. Ele quer fazer processo e ganhar o percentual dele em cima da ação. Tem outros advogados que querem ter um posicionamento, querem que as pessoas enxerguem ele como uma referência, pelo menos uma possibilidade, né?
Então, assim, até para se encontrar com o seu próprio público. Por que que eu, Thiago, fui para o direito previdenciário? Porque hoje, dentro do local onde eu nasci, com as pessoas que eu convivi, é a parte mais da periferia da cidade, ou seja, as pessoas que muitas vezes desenvolvem uma atividade de trabalho não contribuem. É a mesma coisa, bater o carro e depois pagar o seguro. Eles esperam bater o carro para se preocupar com o seguro depois. Então a gente trabalha preventivamente dizendo: olha, o senhor tem que contribuir, tu é pedreiro, carpinteiro, servente, o que for, tem que contribuir para no futuro ter acesso a um benefício e sua esposa também. Então nós trabalhamos, e esse meio, quando nós avançamos para uma área do direito, toda aquela população daquela região começa: o filho da fulana virou advogado. Aí vai lá, o primeiro assunto que ele traz, previdência social. Problema com o INSS. Eu não fui para o direito tributário dá mais dinheiro, mas quem sou eu para me posicionar com os empresários se eu não conheço nenhum empresário e não nasci, não sou filho de um grande empresário? Então a gente tem que saber até o caminho que nós vamos seguir, quem nós queremos atingir, por que que eu vou buscar aquelas pessoas. A Previdência Social tem mais de 100 milhões de segurados. Então, em cada local que nós falarmos de previdência, nós teremos um potencial cliente. A doutora Paloma desenvolve uma atividade de trabalho, ela é obrigada a contribuir para o INSS, ela recebe um rendimento. O marido da doutora Paloma, o filho acima de 16 anos, a mãe, o pai, então todo mundo pode ser filiado ao INSS. Exato, exatamente. Quer escolher com qual cliente você quer trabalhar. Exatamente. Hoje, por exemplo, os colegas aqui já muito investem em planejamento previdenciário, que é um serviço consultivo que a gente vende uma informação para o cliente. Com este serviço, a gente começou a atender agora mais empresários, microempresários dentro do escritório. Não é mais o segurado empregado de carteira assinada, a empregada doméstica, o segurado especial. Não, hoje a gente trabalha muito com aquele que está iniciando a atividade empresarial dele. Tem 25 anos, iniciou uma atividade de trabalho e quer saber se vale a pena investir na Previdência ou não. Qual vai ser o retorno que ele vai ter em cima desse investimento? Ou senão ele vai pegar aquele esforço financeiro e vai depositar em outro lugar. Então, assim, a gente já trabalha com esse público. Mas a minha comunicação era zero com esse público. Porque como é que eu vou atingir o empresário? Como é que eu vou dizer assim, empresário, tu que tem uma margem de lucro X aí, tu não vai viver da Previdência no futuro, mas tu tem que investir na Previdência. Então, eu tenho que chegar nesse ponto, eu tenho que tocar nessa dor. E aí, Eu como que trabalho, às você vezes, muito com comunica perigo. isso? De forma que gera desejo e expande a consciência dele. Aí tá Exatamente. o desafio, né? Exatamente. Pessoal, assim, ó, eu quero quem puder, né, quiser fazer perguntas aqui, a doutora Paloma está aqui conosco justamente para isso, né? Com certeza depois os contatos seguirão pós-reunião, mas está aberto aqui para quem gostaria de fazer alguma pergunta ali, doutora Micaela, doutora Cleia, né? Que estiver aqui, aproveita esse momento que nós estamos com uma especialista na nossa frente aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, não ter, aqui a gente pode perguntar para errar, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, né? De fato, porque eu acredito que é uma dor de todos os profissionais na questão de encontrar um posicionamento. Quem por vezes não pensou assim, puxa, eu tenho muito mais conhecimento técnico esse sujeito aqui, mas ele tem muito mais curtidas, ele tem muito mais engajamento, ele se comunica melhor com o público dele, né? Usando às vezes até termos que a gente não utilizaria, porque a gente pensa, qual é o nosso erro, doutora Paloma? Ser julgado pelos colegas. Eu vou falar assim: olha, você tem que contribuir X meses para se encostar no INSS. Aí o colega vai dizer: pô, mas o advogado previdenciarista está falando em se encostar, mas o meu público entende o que é se encostar, que é ele Sim. ficar afastado temporariamente do trabalho recebendo benefício por incapacidade. Mas então, assim, muitas vezes o colega ele não se manifesta dessa forma porque ele tem medo de ser julgado pelo próprio colega, E né? Então, aqui assim, entra, né? O que que você quer? O que que é mais importante para você? Engajar ou vender mais e servir? Meio essa. exatamente, exatamente. A Cleia, aula excelente, não sei nem o que perguntar. É quando Que de bom, fato a viu, gente. Cleia? Fico feliz, viu? Não, é assim, olha, eu sou suspeito, eu já sabia que seria um conteúdo muito rico, né? Então, com certeza nós vamos divulgar muito esse conteúdo para os nossos colegas, assim, eu te agradeço imensamente por estar aqui hoje à noite, podendo estar no conforto aí da tua família, né? Estar aqui disposta, preparou um material específico, né, para os colegas, então isso gera muita percepção de valor para todos nós que estamos aqui te assistindo, né? Tô fazendo Então, ó, aqui o direitinho, José está né? perguntando quando a doutora Paloma retorna. Então,
Então, quem sabe, assim, é uma questão de a gente assimilar essas informações. Eu gostaria, Paloma, que tu deixasse teus contatos aqui para o pessoal poder te procurar. Se tu tem um WhatsApp empresarial, alguma coisa assim, que tu pudesse divulgar no chat aqui. Depois eu posso divulgar lá também no grupo, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante porque, com certeza, tu trouxeste hoje um tema aqui que toca na dor de muita gente e desperta muito desejo em corrigir isso, porque hoje, graças a Deus, nós temos essa ferramenta da globalização através da internet, nós podemos, né, nos comunicar. Eu atendo clientes do Rio Grande do Norte, vários lugares do país, que eu fico pensando assim, pô, as pessoas até depositam uma confiança muito grande conhecendo o advogado pela internet, onde elas fazem uma chamada de vídeo, elas passam os dados pessoais, mas é isso, é a globalização, mano. É a gente de fato poder atingir novas pessoas, né? E isso também, essas relações que nós estamos tendo agora, inclusive nesse encontro, isso se potencializou pós-pandemia, não se tinha muito vídeo chamada, atendimento online, né? Talvez grandes escritórios tinham. Hoje em dia, nós conseguimos nos reunir com pessoas com uma expertise enorme, como a doutora, e tu tá aqui hoje, aceitou nosso convite, está aqui conosco, é uma coisa assim, é impressionante isso. E eu acho que fortalece muito, todo mundo se ajuda, né? Eu sempre digo, ninguém não sabe tão pouco que não possa ensinar e ninguém não sabe muito que não possa aprender também, né? Então é muito importante ali. Agora a Daiane está compartilhando aqui de novo, né? O Instagram ali, tudo direitinho, perfil da plataforma. Pessoal, quem não segue a doutora Paloma, vai lá e segue, passa a seguir. Ela tem conteúdos gratuitos que já são maravilhosos e se despertar, então, essa vontade de melhorar, de realmente arriscar, né? Poder se posicionar de uma maneira mais eficaz com o seu público, com o seu cliente, descobrir o que está errado, por que não está dando certo se eu estou passando a informação correta, por que não está chegando nas pessoas essa informação? Né? Talvez é o método que tu está utilizando. Não está usando os 4 pilares: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação arquétipa e comunicação textual. Então, muitas vezes, isso, se não preencher esses 4 pilares, como a doutora Paloma falou, de fato a gente vai insistir querendo sair do buraco, mas não para de cavar. Então, nós temos que seguir aí, né? E com certeza esse, já deixo aqui, esse é o primeiro convite de muitos que nós teremos, né? Com certeza aí vamos pensar em algo também mais específico, quem sabe daqui a pouco vender um produto para o pessoal que possa ajudar, né? Uma plataforma aí que possa utilizar nessas mentorias também que tu possa fazer. Mas assim, para mim aqui, gratidão, gratidão, né? A ti, a tua equipe, por estar aqui conosco hoje, essa noite, reunido, e com certeza transmitido muito conhecimento para o pessoal. Gratidão é minha também, viu, Tiago? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E pode passar o meu contato para eles, fica à vontade, tá? Depois pode mandar lá no grupo. Vai ser um Perfeito. prazer aí falar com o pessoal. E como eu falei, né? A Daiane colocou aí a ficha. Quem sentiu no coração, e eu tô dando um presente para vocês, que é uma análise gratuita de posicionamento, né? De 30 minutos. Quem sentiu no coração, preenche para a gente bater um papo, tá? Tenho certeza que vai ser incrível. Com certeza, Tá com bom? certeza. Minha querida, muito obrigado de coração mesmo, né? Aqui nós estamos, como já vimos, né, reagendado, infelizmente, esse nosso encontro da primeira vez pela tragédia que o Rio Grande do Sul passou, está passando recentemente. Então, aqui o pessoal, como eu disse, o clima está de reconstrução no Rio Grande do Sul e são nos momentos de crise que surgem as oportunidades de mudança, né? Então, às vezes, são momentos como esse que nós paramos para refletir, pensar, né? Porque às vezes o giro do dia a dia é tão alto que nós não conseguimos parar e pensar que realmente nós podemos tomar decisões a curto prazo que já vão trazer um reflexo aí rapidamente para nós. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar e tá aquele escutando hoje, eu já aprendi bastante, vou seguir consumindo teus conteúdos, vou fazer um contato pessoal contigo, mas de qualquer forma acho assim, é nesses momentos que muitas vezes surge uma luz, né, para que a gente possa, então, avançar dentro da profissão que a gente escolheu com tanto carinho, aqueles 5, 6 anos de faculdade lá que a gente se esforçou, mais o tempo para ser aprovado na prova da ordem. Não é agora que eu quero que o colega desista da profissão e vá exercer outra atividade, né? Então, nesse momento, tem que fazer valer esse esforço, o investimento que foi feito. E quem está dizendo para vocês que o mercado da advocacia está escasso, vocês estão se reunindo com as pessoas erradas, porque o público é muito grande, nós temos muito clientes, poderia ter 10 escritórios de advocacia lá na minha rua, onde eu tenho meu escritório, e assim mesmo eu estaria feliz. Eu sempre digo, eu utilizo a mesma estratégia dos garagistas, né? Todas as garagens de carro geralmente são na mesma rua.
A rua é conhecida pelos revendedores. E os escritórios também. Eu gostaria que fosse assim. A rua tal é a rua dos especialistas da advocacia previdenciária. A gente não tem que ter medo da competição. A competição é nós conosco mesmo. Nós estamos competindo com nós mesmos. Então, nós precisamos avançar e usar estratégia, conversar com um colega. Como é que tu está fazendo isso? Eu quero fazer também. Né? E é assim que a gente vai crescendo. Tem público para todo mundo. Tá, doutora Paloma? Um abração. Sinta-se abraçada pelo Rio Grande do Sul aqui já também, Pode né? deixar, E Thiago. vai ser a primeira de muitas vezes que tu vais retornar aqui para conversar conosco. Vai ser Tá um bem? prazer, viu, pessoal? Uma boa noite para vocês, viu? Vamos nos Uma falando. boa noite, minha querida. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação. Um abraço, tchau.